Eita glória, cadê o povo que vai morar no céu? Dá uma glória aí para você está vivo, você já foi arrebatado. Eita glória, amém? Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar pregando a palavra dele, porque ele é bom, ele é fiel, no meio de tantas ele me escolheu também, não só a mim, mas escolheu a mim também. É motivo de honra, de alegria estarmos na casa do Senhor, glorificando ao nosso Deus. Em tempo agradecendo também as mensagens, inúmeras mensagens, né, que recebi nos últimos dias, a preocupação dos irmãos com a vida da minha esposa, né, que graças a Deus aparentemente é só um aviroso, mas o susto foi grande. Quarta-feira fui para emergência com meu filho, quinta-feira a minha esposa também foi bater na porta do hospital. Falei, pronto, Jesus estreitou minha terra. E aí ela estava sentindo umas dores abdominais muito fortes nas costas, sem manifestar nenhum sintoma de gripe, nenhum sintoma viral. Aí chegando lá, o médico deixou a gente mais desesperado ainda, que disse que eu tinha que fazer uma tomografia, raio-x. Eu falei, pronto. E agora, Jesus, ajuda. Eu falei, ó Senhor, em tuas mãos, o Senhor se encarrega de fazer o que é melhor. Aí no outro dia ela acordou com o nariz entupido, com febre, com dor de cabeça. Eu falei, aparentemente é só uma virose. Então, dos males o melhor, está se recuperando, graças a Deus. Meu filho também já está bem melhor. E Deus é bom, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito em nossas vidas. Irmão, por gentileza, sem muita conversa, abra sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo de número 18, amém? Texto muitíssimo conhecido, mas a gente não prega o que quer, a gente só prega o que Deus manda. Esse texto é muito pregado, é muito discorrido no meio dos irmãos, e eu confesso que até eu relutei para poder pregar essa mensagem. Mas eu lia para lá, lia para cá, pedi uma palavra, Deus me dava uma palavra, eu falei, tá bom, Senhor, então o Senhor vai falar com alguém, assim eu creio, através dessa palavra. É palavra conhecida, mas Deus sempre tem algo novo para os nossos corações. A palavra do Senhor se renova a cada dia dentro de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é bom, Deus é fiel. Tenho me alegrado muito com o que tem acontecido aqui nesta igreja nesses últimos dias. Domingo passado, tive que trabalhar em cima do horário, um cliente me ligou, um cliente que tinha algo importante para resolver. Não que o culto não seja importante, mas a gente que trabalha com pessoas sabe que existem necessidades que tem hora que a gente precisa auxiliar. E por isso não pude estar aqui, mas soube que Deus salvou 2 almas aqui nesse lugar. Então o nome do Senhor está sendo glorificado. Hoje pela manhã a gente teve uma escola bíblica que a minha risco a dizer que foi a melhor desde quando eu entrei por essas portas. Pastor Alex hoje estava no azeite, viu? Se ele espirrasse em cima de você, você era curado de todas as enfermidades. O homem estava cheio da graça hoje, amém? Louvado seja Deus. Vamos ler o texto comigo em nome de Jesus. Jeremias, do capítulo 18, do seu versículo de número 1, vai dizer: tem como tema o vaso do oleiro e a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O profeta Jeremias, igreja, foi levantado pelo Senhor, Deus e Pai, em um contexto muito difícil na história de Israel. O reino do norte já tinha sido invadido pela Síria, e Deus já tinha alertado, através de outros profetas, Ricardo, de que o reino de Judá, se não se convertesse, observe que era uma punição condicional. Deus estava dando a oportunidade daquele povo que se eles se voltassem para Deus, a Babilônia não iria invadir aquele território. E Deus levanta um homem por nome Jeremias, ao qual vocês conhecem bastante, do capítulo número 1. Ele disse que era menino, que era novo, que não sabia falar. E o próprio Deus pergunta para ele: Jeremias, o que é que tu vês? Jeremias: eu vejo uma vara de amendoeira. Deus diz: viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. E quando Deus está dizendo para Jeremias: olha Jeremias, eu velo para cumprir a minha palavra,
já era uma indicação do que seria o ministério de Jeremias. Porque junto com Jeremias se levantaram outros profetas, mas profetas que não eram de Deus. Então naquele tempo estava abarrotado de pessoas que estavam, entre aspas, profetizando, dizendo de que a Babilônia não viria, dizendo que Deus estava se agradando da vida de Israel. Só que a mensagem de Jeremias era totalmente contra o que era pregado naquele tempo. A mensagem de Jeremias, ela ia de encontro ao pensamento e ao senso comum daquele povo de que estava tudo bem. Aquele povo contemplou o reino do norte, com a capital de Samaria sendo destruída pela Síria. E eu creio que por alguns momentos eles acharam que isso não iria acontecer na vida deles. Israel estava tomada pela idolatria, o culto ao Senhor tinha encerrado, o templo estava praticamente abandonado, os sacerdotes não estavam mais preocupados com a adoração. E é nesse contexto, pastor Alex, que Deus chama Jeremias. E um dos recados que Deus diz para Jeremias: olha, você foi chamado para construir, mas você também foi chamado para derrubar. Você foi chamado para estruturar nações, mas você também foi levantado para destruir nações. Porque através das palavras que o Senhor Deus colocaria na boca de Jeremias, iria mudar o destino da nação de Israel. E durante a caminhada de Jeremias, ele é conhecido, eu sei que você sabe, como um profeta chorão. Só que antes da gente olhar Jeremias como um profeta chorão, a gente precisa entender a complexidade do ministério de Jeremias. Ao mesmo tempo que Deus chegava para Jeremias: Jeremias, clama por esse povo. O próprio Deus, no seu capítulo 14 do livro de Jeremias, diz: Jeremias, não ora mais por este povo. Ao ponto também do mesmo Jeremias dizer: eu não vou mais orar para esse povo. Sabe por quê? Jeremias estava pregando e nada estava acontecendo. Jeremias estava pregando e o povo não estava dando ouvidos. Muitas vezes acontece isso na vida do crente e até na igreja que congregamos. Muitas vezes a gente dobra o nosso joelho, muitas vezes nós estamos debaixo da palavra e da promessa de Deus, missionária Juliana, mas as coisas não acontecem. E o ministério de Jeremias já foi iniciado por uma desconfiança do mesmo. Eu sou incapaz, eu sou novo, eu sou jovem, eu tenho dificuldade para falar. Mas de uma coisa eu tenho certeza: quando Deus faz uma promessa e quando Deus faz um chamado na nossa vida, que você se sente incapaz, é nessa hora que você começa a ser validado para o chamado que Deus tem para a sua vida. Porque quem não é chamado sempre está pronto, mas quem é chamado sempre se coloca na dispensação e na humildade fala: olha Senhor, eu até vou, como Moisés disse, mas se a tua presença não for comigo, eu não vou sair daqui. Jeremias era um profeta chorão porque Jeremias se importava com o estado de Israel. Jeremias olhava para aquele povo que um dia viveu a experiência da glória do segundo templo, que já não tinha mais. E eu lembro do nosso Senhor Jesus, quando ele vai olhando para Jerusalém, e o Senhor Jesus começa a dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar-vos assim como a galinha ajuda os seus pintinhos debaixo de suas asas. Eu creio que Jeremias já era uma predição do ministério do Senhor Jesus Cristo. Muitos anos depois, quando Jesus estava a mesma perseguição que Jeremias sofreu, o Senhor Jesus Cristo também sofreu. Sabe por quê? A mensagem de Jesus não era a mensagem que era pregada naquele tempo. E hoje pela manhã nós aprendemos de que a mensagem bíblica do Evangelho que leva para o céu é a mensagem que vai de encontro ao que está sendo pregado no mundo. Aprendemos aqui na quarta-feira no livro de Tiago, capítulo 4, acho que é versículo 5. Olha, não sabeis vós que a amizade com o mundo torna-se inimizade contra Deus? Eu não estou falando para o crente viver numa bolha, isolado. Eu não estou falando para o crente ser lunático. Não é isso que eu quero dizer nessa noite. Mas o que eu quero te dizer é que assim a minha vida e a sua vida é guiado pelo propósito de Deus. A nossa vida precisa remar contra a maré que é imposta para nós nesse mundo, igreja. E é dentro desse contexto que Jeremias é levantado por Deus. E chegamos no capítulo de número 17, Deus começa a falar através de Jeremias sobre depositarmos a confiança no homem. Existe um versículo muito conhecido no nosso meio que diz: maldito é o homem que confia,
Mas quando a Bíblia está dizendo maldito é o homem que confia no homem, não é quando eu deposito a minha esperança em Tiago. É quando eu deposito a esperança e a confiança em mim, de que eu consigo resolver todas as coisas, de que eu consigo sanar todos os meus problemas, e nem que eu dependo de Deus para nada. E era daquela forma que o povo de Israel estava vivendo. E nos dias de hoje não é diferente. Existe um povo que se diz o povo de Deus, mas que já não mais deposita a sua confiança em Deus nem na sua palavra. Deposita a sua confiança naquilo que sabe, naquilo que pode fazer, no trabalho que ele desempenha, no seu conhecimento, naquilo que ele conhece de Bíblia, no tempo que ele se desenvolve como cristão. Mas Jeremias vem destruindo a autoridade que aquele povo dizia ter. Maldito são vocês quando confiam em si mesmo. É por isso que a Bíblia vai dizer, Ricardo, bem-aventurado cujo varão deposita a sua confiança no Senhor. Bem-aventurado significa mais do que feliz, pastor Alex. O apóstolo Paulo entendeu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo tirou a confiança daquilo que ele sabia. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele foi instruído, ele era judeu entre judeu, mas ele disse, eu tornei tudo isso trapo de imundícia. Para quê? Para que o poder de Cristo se aperfeiçoe e o nome de Jesus seja glorificado nessa terra. Jeremias entendeu isso. E diante dessa dureza de coração, o profeta se abateu. Quem de nós aqui já quis tanto que alguém chegasse aos pés de Jesus e pregou a palavra para essa pessoa? E a gente ora, e a gente clama, e nada acontece. Tem uma hora que a gente fala aquela frase clássica, eu vou parar de orar por isso. É muito bonito eu cantar um louvor e dizer que o tempo de Deus é perfeito, que eu vou esperar o tempo que tiver que esperar, que ainda que a figueira não floresça, eu vou ficar ali, eu vou permanecer firme, eu vou louvar. Mas a gente sabe que na prática não é assim que funciona. O tempo de espera gera feridas. Mas está escrito na sua palavra, se eu não me engano, é Zacarias, está escrito no seu livro, não lembro o livro agora, que o Senhor abre a ferida, mas Ele mesmo fecha a ferida. Deus está dizendo, olha, existem propósitos que vão gerar feridas em você, mas na hora certa, Ele, o Senhor, vai curar todas as feridas que Ele mesmo abriu. Feridas provavelmente foram abertas no coração do profeta Jeremias. E quando a gente chega no capítulo de número 18, o texto diz, olha, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. O que é que a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo? Levanta-te e desce. Parece uma contradição. Parece aquela brincadeira de escola. Senta, levanta. Levanta, senta, senta, levanta, levanta. Mas o que Deus está falando aqui são de duas coisas diferentes que todos nós, Valdir, precisamos tomar. Quando Deus está falando, levanta-te, Jeremias, não é porque ele estava sentado. Quando Deus fala para Jeremias, levanta-te, é porque Deus estava querendo um posicionamento da parte de Jeremias. Porque Deus não ia levantar Jeremias para poder pregar para aquele povo se ele mesmo estivesse com uma postura espiritual prostrada. E quando nós oramos e não vemos resultado, mas fé não é o que a gente vê, fé é a confiança daquilo que a gente ainda não viu, mas que vai acontecer, gera dor, gera cansaço. Elias era um grande profeta, sim ou não? Mas entrou na caverna. Pedro era um grande apóstolo, com certeza, mas quando negou Jesus se sentiu tão envergonhado, pastor, que ele quis voltar a ser o que ele era antes. Jeremias, se levanta, se posiciona, Jeremias, mas também desce. Levanta-te é posicionamento, descer é atitude. E toda vez que Deus levanta o profeta, Deus vai mandar, levanta e
acontece. Ezequiel, levanta-te e põe de pé, porque eu falarei contigo. Josué, meu servo Moisés é morto, mas agora se levanta, porque assim como eu fui com Moisés, eu também vou ser contigo. Segura para você da glória agora. A Bíblia vai dizer que tem um homem por nome Zaqueu, e ele era de baixa. O texto diz que ele subiu, ele se posicionou, mas quando Jesus chamou ele, Zaqueu, desce depressa, ele levantar. É para a gente ter um posicionamento e descer na casa do orelha quando a gente precisa ter intimidade. Levantar e se colocar de pé quando Deus chamar, mas descer é para ter intimidade com o dono da olaria. Eu estou sentindo a presença de Jesus. É tempo da igreja se posicionar. A gente fala que é tempo de buscar, mas é tempo de posicionamento, de tomar a postura daquilo que Deus mandou que eu e você sejamos. Chega! Josué, Moisés morreu. A Bíblia diz que Deus espera o tempo do luto de Josué, rapaz. É como se Deus virasse para Josué e falava assim: olha, o tempo do luto acabou. Você já chorou o que você tinha que chorar, mas agora chegou a hora de você começar a fazer o que eu mandei você fazer. Ele está falando nessa noite que o tempo de chorar acabou. O tempo das feridas abertas acabou. Porque se é Ele que abre, é Ele que vai fechar. Porque se for Ele que chamou, é Ele que vai garantir. Levanta, Jeremias, e desce. Porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Peraí. Do mesmo jeito que levantar e descer é uma coisa contraditória, é Deus dizer que só vai falar com ele lá, sendo que já está falando com Jeremias aqui. Peraí. Lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Mas quem é que estava falando com Jeremias? Deus até fala com quem está prostrado, mas Deus só revela propósito quem direciona e quem anda no caminho e na direção que Deus já trilhou para a vida dessa pessoa. Quer que eu prove na Bíblia? Provo. Gênesis de número 12. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu... Pergunta, que terra é essa? Quem sabe? Nem Abraão sabia. Mas ele? Aí o texto diz que ele foi. Tem a questão do Egito. Vem a fome, ele desce para o Egito. Diz que Sara é irmã dele. Aí quando chegamos mais à frente, a Bíblia diz que se levantou uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E até esse momento, Deus não tinha dito para ele onde era a terra. Ele simplesmente foi. E quando se levanta a contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, Abraão entende uma coisa: de que por mais que Ló seja parente, Ló não cabia no propósito que Deus tinha estabelecido para ele. Porque existem pessoas, igreja, que infelizmente vão ficar pelo meio do caminho. Quem sabe existem pastores que a gente amou muito, igrejas que nós vivemos antes, mas que ela já não cabe mais nos propósitos que Deus estão estabelecidos para nós. Aí o texto diz que Abraão chega para lá e diz assim: para onde você escolher ir? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló, que não é besta nem nada, escolheu a parte mais verde das campinas. Só que a Bíblia deixa enfática. Ela é enfática em dizer que o caminho que Ló escolheu era o caminho que dava para Sodoma e Gomorra. Entendeu porque tem pessoas que não podem entrar no propósito que Deus tem para você? Porque se você está com a mente voltada para viver os propósitos de Deus, e se tem alguém do nosso lado que está com a mente voltada para Sodoma e Gomorra, vai ter incompatibilidade, não cabe no projeto que Deus tem para a sua vida. Aí o texto diz que quando Ló e os pastores de Abraão e Ló vão embora, quem aparece para ele? Deus. Deus fala com Abraão: Abraão,
levanta agora os teus olhos e olha para toda essa terra que você está vendo. Porque eu darei essa terra por herança a você. Quando Ló saiu, pastor Alex, foi que Deus revelou qual é a terra que ele ia entregar para Abraão. E muitas vezes nós não entendemos isso. Que infelizmente pessoas vão ter que ficar no caminho para que nós continuemos prosseguir ao caminho de Cristo Jesus. Jeremias tinha o desejo de ter uma família, mas Deus disse para ele: não vai não. Quem sabe Paulo, alguns vão dizer que o espinho na carne de Paulo era o desejo que ele tinha de ter uma esposa. Deus vira para Osés, casa com prostituta. E o que é isso a não ser negar a si mesmo por um propósito maior? A Bíblia não diz, mas a história vai dizer que Pedro, quando foi crucificado, falou: ei, não me crucifica igual a Jesus, não, porque eu não sou digno de morrer igual o meu mestre. Me crucifica de cabeça para baixo. Se morrer crucificado de cabeça para cima já dói, imagine ser crucificado de cabeça para baixo. E não esqueça de uma coisa: Pedro era casado e tinha família. Mas abriu mão do conforto da sua família. Não rejeitou a sua família. Abriu o conforto. Abriu mão do conforto de estar com a sua família para pregar a palavra de Deus. E hoje em dia a gente não quer o levanta-te. O que é levanta-te? Se posicionar e fazer a vontade de Deus. O terceiro nem se fala. Já não tem mais. Quando tem é 10 minutos. O devocional hoje é café com Deus Pai. 3 versículos de uma página que meu filho de 9 anos lê em 2 minutos. Aí pega a posta lá no Instagram: já comecei o meu dia com Jesus. Aí eu fico imaginando que eu tenho essa testa desse tamanho porque eu penso um bocado também. Jesus olhando lá do céu, comigo mesmo não sei nem quem é tu. Levanta, Jeremias, e desce, porque eu só vou revelar os propósitos que eu tenho para você lá na frente. E o texto diz: e desci a casa do oleiro. Existe um jargão, pastor Alex, no nosso meio, de chamar a outra pessoa de vaso. E quando a gente fala que fulano é vaso, a primeira coisa que você pensa é que ele chega aqui no altar e ele roda 15 minutos aqui sem parar, entregando profecia, revelação. Só que lá na frente a gente vai entender o que verdadeiramente é ser um vaso na mão do oleiro. O texto diz que Jeremias desceu. E eis que ele estava fazendo a sua... Ele já estava fazendo a sua... Antes de eu e você caminharmos em direção à promessa, o próprio Deus já está trabalhando em favor da minha vida e da tua vida, para que tudo aquilo que Ele planejou venha a acontecer no momento certo. Mas Jeremias, pastor Tim, só descobriu que Deus estava trabalhando o oleiro, e aqui é um texto de compreensão espiritual. O oleiro é Deus, o vaso somos nós, e Jeremias é Jeremias. O oleiro já estava trabalhando, mas Jeremias só viu que Deus estava trabalhando quando ele foi em direção à ordem que Deus tinha dado. E é por isso que tem vezes que a gente acha assim: Deus não está agindo na minha causa. É porque muitas vezes nós não estamos caminhando, pastor Tio, em direção à rota que Deus entregou na nossa vida. Nós estamos parados, prostrados espiritualmente, e queremos ver o sobrenatural de Deus, e queremos ver, missionária Jó, o trabalhar de Deus em nossa vida, com os mesmos hábitos, com as mesmas condutas, com as mesmas posturas, e principalmente com os mesmos pecados de estimação.
Mas Jeremias caminhou em direção à ordem que ele tinha dado. E quando ele chega lá, ele vê Deus trabalhando, o oleiro trabalhando. E o versículo de número 5 diz: olha, então veio a mim a palavra do Senhor. Quando o texto diz então veio a mim a palavra do Senhor, se cumpre a primeira promessa que Deus tinha feito quando falou com Jeremias. Porque ele disse: lá eu vou falar com... Significa que Jeremias já adotou a postura certa diante de Deus, e Deus já começou a revelar o propósito e o projeto que ele tinha para esse ensinamento. Quando a gente chega no versículo de número 6, Deus vira para Jeremias e fala: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Eu sei que você já está cansado de ouvir qual é o processo do barro se tornar vaso. Todas as pregações, todos os pregadores fazem questão de falar: primeiro você pega o vaso, segundo o barro, depois você peneira, depois você amassa, depois você coloca para secar, depois você bota no sol, depois você vai lá e começa a montar. Eu sei que você já sabe como é que funciona. Só que eu fui ler como é que faz. E tem uma coisa que me chamou a atenção, que com certeza alguém já pregou, mas eu nunca vi. Que o barro, quando está muito duro para ser montado, precisa colocar água para que ele venha ficar mais molinho. E quando eu entendi que precisa colocar água para ficar mais molinho, eu entendi também que tem barro que não deixa ser molhado pelo Espírito Santo. Eu entendi também que existe barro que até o oleiro quer trabalhar, mas não quer dar lugar para o Espírito Santo moldar esse barro. Não quer deixar a água do Espírito amolecer o coração de pedra. Oi? Pode falar. Pode falar. Diga. Pode falar, meu irmão. Tá com vergonha. Fala, Jeremias. Não estou com vergonha, mas é uma palavra que vem arrancando de nós nosso erro. Exatamente. Não deixa amolecer o nosso coração de pedra. E por que precisa colocar água? Porque quando pego o barro para fazer que eu coloco água, ele fica mais mole. E quando ele fica mais mole, eu consigo perceber as imperfeições que tem no vaso. No versículo 4 diz: olha, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão. Sabe por que o vaso se quebra na mão do oleiro? Porque quando ele está fazendo o vaso e vem alguma pedra e a mão dele bate na pedra, o vaso se quebra. Tem imperfeições na nossa vida que não deixa que Deus trabalhe da forma que Ele quer. Mas não são coisas pequenas, porque se for uma pedrinha passa. Porque não existe vaso 100% puro, porque nós somos atingidos pelo pecado original de Adão. Então, se tiver uma pedrinha e o oleiro bota água que ele está mais mole, começa a aparecer. E aí entra o que o Senhor falou. O vaso, quando ele está mais mole, ele começa a revelar facilmente o que é que está escondido dentro do coração dele. Aquilo que está lá no profundo da nossa alma, que existem coisas que nem mesmo nós sabemos que existem, começam a ser revelados. Só que eu já falei que vocês já estão cansados de ouvir isso. O que me chama a atenção é que o vaso se quebrou na mão, e ainda bem que ele se quebrou na mão do oleiro. Sabe por quê? Aquilo que o mundo diz que é substituível, Deus disse: não, para mim não é. Aquilo que o mundo diz que é dispensável, que nós somos substituíveis, que nós não temos importância, para Deus nós temos importância sim. Ainda bem que o vaso, quando se quebra, ele se quebra na mão de Deus. Ainda bem que o vaso que está aqui dentro da casa de Deus, quando ele se quebra, ele está aqui dentro. Porque quando ele se quebra na presença de Deus, o oleiro começa
nós estamos na presença de Deus, na presença daquele que é todo poderoso, e Ele vai refazendo, Ele vai transformando quantas vezes for necessário. Ainda bem que quando eu caio é na presença dele. Ainda bem quando eu e você erramos é aqui na casa de papai. Quantas vezes no nosso trabalho, todo mundo creio já que passou por isso um dia na vida, você está tirando onda por quê? Nas reuniões de empresa, ninguém aqui é insubstituível. Sai um, tem 100 lá fora esperando. Mas ainda bem que Deus não enxerga assim, porque Ele diz lá no livro de 1 Coríntios, eu esqueci o capítulo agora, mas está escrito: você foi comprado por um alto preço. Você não tem valor. Quem sabe até te rejeitam. Quem sabe até não olham para você. Valor, você não é ouro de ofim não. Também baixa sua bola, viu? Não é tão bom assim não. Como diz o louvor, viu? A gente é ruimzinho mesmo. É barro. No máximo um barro lá da Terra Vermelha, lá de Oriçanga, daquela região ali da Bahia, Jacobina. No máximo. Não é ouro de ofim nenhum. E a gente vai falar sobre isso no final. O vaso se quebrou na mão do oleiro. Aí eu lembro de 1 de João capítulo 2, filhinhos. Não pequeis, mas se pecardes, você tem um advogado justo e fiel, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. O barro precisa de água para ficar mais mole, mas tem barro que é duro. Abre aí Romanos capítulo 9, já estou encerrando. Para quem me conhece sabe que eu gosto de Bíblia. Não prego muito bem, então tem que ir para a Bíblia. Romanos 9, versículo 20. Romanos 9, 20. Olha o que diz a Bíblia. Mas, ó homem, quem é você que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá o que formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Primeiro está falando da qualidade do barro, agora está começando a falar da qualidade do vaso. Da mesma forma que existem vasos que são para honra, infelizmente vão existir outros que são para desonra. Mas não é vaso? É vaso, mas nem sempre é para honra e glória do nome do Senhor. Abra por favor 2 Timóteo 2, 20. Está do ladinho, vai passando. Filipenses, Tessalonicenses, vai chegar. 2 Timóteo capítulo 2, número 20. Presta atenção. Timóteo 2,20 diz: ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Vaso não é quem prega e entrega profecia. Vaso não é quem prega e o povo da glória a Deus. Vaso que é vaso de verdade é o vaso que se santifica. Está escrito: vaso para honra é aqueles que se purificam
Estas coisas, que coisas são? Está lá no versículo 14. E para encerrar a leitura, já estou acabando a pregação, volte um pouquinho mais lá em 2 Coríntios, capítulo 4, no seu versículo 7. 2 Coríntios, volta 2, 3 livros atrás, capítulo de número 4, versículo de número 7. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7. Segunda Coríntios 4, 7 diz: temos, porém, esse tesouro em vasos, para que a excelência do poder seja de Deus e não a posição mais alta de vaso na vasaria, não existe não, na vasaria que a gente pode alcançar, sabe qual é? O vaso é de barro, mas o que está dentro é valioso. Sabe o que é tesouro em vaso de barro? Esse vaso aqui é de barro, é falho, se quebra, mas o que está dentro dele é poderoso porque vem de Deus. Essa casa é de barro, mas foi essa casa de barro que Jesus escolheu habitar. Essa casa é de barro, é de pau, é de madeira, é simples, é falha. Ele cai, ele quebra, ele chora, ele quer desistir, ele lamenta, ele peca. Mas dentro de você tem um tesouro que veio do céu, a presença do Espírito Santo de Deus, a presença de Jesus ressuscitado. É por isso que é um tesouro em vaso de barro. Ainda que o nosso homem exterior enfraqueça, o nosso homem interior se renova a cada dia. O vaso é de barro, mas a presença é de novo. O vaso de barro é barato, igreja. Caro é o que está dentro dele. Sabe por que é caro? Porque foi preço de sangue. Você sabe por que é caro? Porque muitos morreram para eu e você estarmos aqui nessa noite e não foi só Jesus. Sabe por que é caro? Muitos foram jogados em tocha de óleo quente. Muitos foram jogados lá nos leões. Muitos morreram em teatros cheios, lotados. E muitos morreram queimados para que nós estivéssemos aqui nessa noite. Foi preço de sangue, mas não foi só o sangue de Jesus que desceu. Foi o sangue de muitos outros que verteram para que nós estivéssemos aqui nessa noite. E tudo que Ele quer é só mudar a gente. Tudo que Ele quer é que a gente se levanta, mas se levante para descer. Todo mundo diz levanta e fica de pé, Ele diz levanta e desce. Porque o mais longe que o homem pode ir é prostrado aos pés de Jesus. É por isso que Nabucodonosor que joga aqueles três na fornalha, porque está prostrado é sinal de reverência. E todo aquele que permite que Deus molde ele é um sinal de reverência, pastor Tio. E tudo que Deus quer de nós é obediência, reverência. Ele não quer que você seja o melhor pregador, não. Ele quer que você seja o melhor filho possível. Dentro das suas limitações, dentro das suas fraquezas, dentro de tudo que acontece dentro de você, que você mesmo sabe o que acontece comigo também. O vaso é até de barro, mas dentro é precioso. Se você se quebrou, igreja, assim como eu já me quebrei várias vezes na vida, vou me quebrar para eu voltar. Levanta na mão dele. Quebrou. Ele pega, pastor, a mão, se dá a coisa junta. Ele lembra dos tempos que você buscava. Porque às vezes a gente acha que tudo que a gente fez por Senhor foi em vão. Isaías 38. Ezequias, a tua casa em ordem?
coração e diz assim: lembra quando eu te buscava? O profeta Isaías foi lá e entregou a profecia. Eu creio que o coitado já estava no meio do caminho, já estava lá no Feiraguai. Aí quando chegou lá na agência do Itaú, da Conselheira Franco, Deus fala com ele: volta. E diz para ele que eu vou apresentar 15 anos. Por causa de uma oração simples. Lembra do tempo que eu te buscava. Lembra do tempo que você buscava? Se você não buscava, não lembra desse tempo não, esquece. Pelo amor de Jesus Cristo, não volta a ser quem você era. Mas lembra do tempo que você desceu na oraria e Jesus falava com você. Não mais força, igreja, mantém buscando. No tempo que você dobrava o joelho, nem sempre você ouvia a resposta que você queria, mas você ouvia a resposta. Lembra quando você acordava na madrugada sem o celular despertar? Não é para buscar porque está tudo dando errado, nem porque a porta fechou. É saudade de sentir a presença. Mas Deus é um Deus de amor. Que permite a aprovação para a gente não. Já reparou que tem hora que a gente parece que vai morrer? E 99% das vezes não dá nada. Aí quando passa se fala, venci mais um, e depois esquece de novo. É a saudade da presença que tem que fazer a gente levantar de madrugada. É verdade. É a saudade do coração arder, não é para ver, não é para sentir, porque fé não é só quando eu sinto. Quando a gente se levantava de madrugada, simplesmente para falar com Ele. E falar: Pai, obrigado de onde o Senhor me tirou. Pai, obrigado pela Tua graça. Pai, eu sou um vaso, sou pequeno, sou falho, Senhor. Mas é o Senhor que dá vigor ao cansado. Levanta o caído e o faz assentar entre príncipes e princesas. Davi pecou, mas não foi com o trono que ele se preocupou. Ele escreve o Salmo de número 51, logo após ele ser descoberto do seu pecado, ele diz: Senhor, não retires de mim a tua presença. Não é o medo do inferno que tem que fazer a igreja buscar o Senhor. É o desejo de estar na eternidade com Jesus. Não é o medo do inferno que tem que fazer servirmos a Deus. É o prazer de andar em sua presença. O que é que adianta ser salvo igual o ladrão da cruz, se não tem o desejo de ter intimidade com Ele? O que é que vai fazer no céu? Se não gosta de chamar Ele de santo, o que é que vai fazer no céu? Se tudo que nós vamos fazer lá é chamar Ele de santo. A Bíblia diz que Deus plantou dentro de nós o desejo da eternidade. E é esse desejo da eternidade que precisa ser levantado no nosso meio. Eu sou vaso quando eu quebro, mas eu me levanto. Eu sou vaso quando eu erro, mas eu me levanto. Não importa quantas vezes você caiu, diz o Senhor nessa noite: eu sou o oleiro que te refaço, eu sou o oleiro que te transformo, eu sou o oleiro que te quebro, mas eu também te renovo. Eu não quero ser nada mais do que um barro, não precisa nem ser vaso. Eu só quero ser um barro molhado. Sabe o que é barro molhado? Aquele que é mais fácil de limpar. Levanta a cabeça nessa noite.
Jesus, eu sabia, Pai, que essa mensagem não era em vão, eu sabia. Oh Deus, o Senhor sabe que eu relutei para não pregar essa mensagem, Senhor. Mas o Senhor inquietou meu coração para pregar essa mensagem, Pai, porque ela precisava ser ministrada, Pai. É porque antes de falar com a tua igreja, o Senhor falou comigo hoje de uma forma poderosa, Pai. Oh, Pai, o choro não é de vergonha, não, Pai, nem de tristeza. O choro é de alegria por estar em tua presença, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, restaura as nossas vidas, Pai. Cura as feridas da nossa alma, Senhor, nessa noite. Mas principalmente faz de nós um vaso novo, Senhor, na tua presença. De preferência, vasos de ouro, Pai. Não precisa ser de ouro, meu Pai. Se for um simples vaso de barro, mas é que tua presença habite em nós, Pai. Já está maravilhoso, Senhor. Nos dá a tua presença, Senhor Jesus. Quem sabe até a gente vai se quebrar, vai arrebentar, mas ainda bem que nós estamos aqui na tua presença, Pai. Obrigado, Deus, pela tua presença nessa noite. Obrigado por essa igreja abençoada. Obrigado por cada vida que entrou por essas portas nessa noite, Senhor. Nos faz um vaso novo, Pai. Para louvor, para honra, para a glória do teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, essa aprovação nessa noite.